partir de agora, no YouTube e no rádio, programa Robson Quirino Live. Oferecimento Rufiguchi, o iogurte da oncinha é puro leite. Cartão Amigo, seu cartão de saúde, agora é digital. Casa de Carnes D&A, Plano Assistencial Familiar, Funerária Uberaba, Supermercado Mineiro, Cicobi. Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente. E vamos em frente, eu e o Dr. Guido Bilharim, vamos em frente com vocês, muito obrigado. Olha a hora, 1h13 na capital do Zebu. Nosso programa chegando mais uma semana, acompanhado da Casa de Carnes D&A, do Cartão Amigo, do Plano Assistencial Familiar da Funerária Uberaba, Supermercado Mineiro, lá na José Valim de Melo, número 480. Cicobi é Credileite. Abra sua conta jurídica ou física ainda hoje, no programa Domarra Restaurante, na Capitão Manuel Prata, esquina com Apolo Pontes, na Praça Frei Eugênio. Por que é Praça Frei Eugênio? Não é praça e é Praça Frei Eugênio, doutor Guido? Como é que me explica uma coisa dessa? É uma das praças que Uberaba perdeu. Porque aquilo ali é a praia. Então lá já teve banco, jardim? Não, lá teve sim, mas logo no começo. Lá era campo. Era um campo? Era um campo. Inclusive fazia-se até enforcamento lá. Fazia o quê? Enforcamento. Credo, Uberaba teve. Teve? Uberaba teve essa lei de forca? Teve. Levava pro tronco e forcava? Lá e era lá. Era ali naquele lugar? Tinha uma rua lá que chamava Rua da Forca. Mas isso Meu Deus. nos meados do século XIX. Sim, né? sim, 200... mas não importa, foi lá. Foi lá. Aí depois o Frei Eugênio veio para Uberaba e ele fez o cemitério lá, porque Uberaba não tinha cemitério. Certo. E ele aproveitou aquela área ali e fez o cemitério. Ali também foi um cemitério? O primeiro cemitério de De Uberaba. Uberaba foi ali, naquela área? 15 mil metros quadrados. Próximo ali ao teatro, mais ou menos? Não, quando eles foram construir aquele prédio do grupo escolar... Do grupo. Eles o Minas Gerais ali, não é? Ossadas. As ossadas estão debaixo do Minas Gerais. Porque o cemitério do Brejinho, chamava cemitério do Brejinho, que é São João Batista. São João Batista chamava Brejinho? Porque ali tinha um brejo, então era o cemitério do Brejinho. Certo. Então é o São João Batista, no fim da Avenida da Saudade. Ele foi inaugurado em 1900. 1900? E o do Frei Eugênio é de 40 anos antes. Foi o Frei Eugênio veio para Uberaba em 1856. Então capaz que esse povo mais ou menos em 60 já tinha um cemitério. Que leva os nomes importantes de Uberaba, deve estar lá nesse aí. Mas eles tiraram muitos e levaram para lá. Transferiram vários? Mas não dá para transferir. Tudo certinho, né? Mudar um cemitério é um negócio muito sério. Muito sério. Muito sério. Mas esse ficou muito no centro da cidade. Eu estou até pensando, inclusive, do muro do cemitério São João Batista que caiu. Como é que faz com os túmulos que estão no muro? Controlar tudo aquilo, hein? Aí não tem jeito. Como é que controla, hein? Não tem jeito de controlar. Doutor Guido Bilharim, hoje é meu convidado aqui. Eu vou puxando a língua dele para todo lado, porque ele é um arquivo de conhecimento. Amamos quando o Guido Bilharim vem ao programa. Ele entende muito da história da cidade de Uberaba, de modo geral. E é uma pessoa que a gente gosta de receber aqui para a gente conhecer a nossa história. Doutor Guido, o rádio e a televisão é o nosso tema hoje aqui, um pouco da história do rádio e da televisão na cidade de Uberaba. Nós começamos primeiro com o rádio aqui, não foi? Foi. O rádio começou no Brasil, na Grande Exposição Nacional de 1922. Porque em 1922 houve uma comemoração muito grande no Rio de Janeiro do centenário da independência. Certo. E aí foi quando houve a inauguração da rádio no Brasil. O presidente da República da época falou e etc. 10 anos depois, exatamente, mais ou menos em 1932, Uberaba já tinha sua rádio, Sociedade do Triângulo Mineiro. Foi a quinta rádio do Brasil, é verdade? É uma das primeiras. PR5. É PR5. Diz que foi PR5 porque foi a quinta rádio no Brasil. E ela foi em 32, Paulo Derenunson, que era depois representante da Ford, aí, pai do Léo Derenunson, ele que foi um dos dirigentes dessa rádio. Por isso que a rádio era em cima da Ford. É isso o motivo?
Ficou lá até... Ele foi dono da rádio, então? Foi, ele Não sabia dessa parte. Ele foi um dos fundadores da rádio. O Paulo Derenusson. O Paulo Derenusson, então foi ele que iniciou a história do rádio em Uberaba? Ele é um grupo. Tinha mais alguém com ele? João Vac e ele foram os dois principais. Lá teve programa do Toninho Marieta e do Edinho, no auditório. Exatamente, exatamente. Olha só, eu não sabia que era o Paulo Derenusson, tá vendo? Foi. É que é representante da Ford. E a PR5 ficou ali. Eu fico doido para entrar lá, diz que ainda tá lá até hoje, lá em cima, o auditório lá, todo em ruína, mas tá lá, em cima da Ford ali. Naquele mesmo prédio. Preciosidade aquilo ali. Só que agora está tudo fechado. O que vai fazer com aquilo lá, hein? Pois até um estacionamento que tinha lá, eles fecharam. Um prédio histórico até. Histórico, e tá tudo lá bloqueado, né? Fechadinho, parado. Os proprietários não tomam providência, eles é que têm que ver o que pode fazer. Uma área nobríssima, no centro da cidade. Centro de Uberaba, né? Aquele baita prédio ali, pegando todo o entorno ali antigamente era justamente a revenda do Derenusson e a oficina. Exatamente. Da Ford. Exatamente. Doutor Guido, aí o rádio, então, chegou em Uberaba. Chegou em Uberaba e depois o Quintiliano Jardim, muitos anos depois, adquiriu, né? Aí, o Quintiliano adquiriu do grupo do Paulo. Lá para a década de 60, 70 em diante, o Quintiliano e a família tinham o Lavoura e a rádio. E tinha, por exemplo, o Raul Jardim tinha um programa diário, meio-dia, de noticiário, era um programa muito ouvido em Uberaba. O Netinho tinha a crônica do meio-dia. Isso, exatamente. E o Netinho era do grupo do Lavoura, né? Tinha a coluna. Certo. A coluna do Netinho, aquele observatório, começou em 1954. Nossa! Exatamente no ano, coincidentemente, tinha nada a ver uma coisa com a outra, que nós tivemos a segunda rádio. Foi em 1954, veja 1954. Bem. É a Radiodifusora Triangulina. Ela começou com o nome... Ela chegou em 54? 54, é a segunda rádio. Radiodifusora Triangulina. Okay. Depois mudou para a Radiodifusora de Uberaba. Perfeito. Era ali na Fidelis Reis. Eu lembro. Anos. Em cima da panificadora ali. Isso, exatamente. Não era? Eu lembro dessa. O Edinho também passou por lá. Meu pai era menino, eu ia lá. A difusora tinha o Joel Lois, tinha um programa no Paredão. Me ajuda a lembrar dos programas dessa época, dessa história, e pessoas que fizeram a história dessa época. Olha, por exemplo, você citou aí o Ataliba Guaritá Neto, Netinho, a crônica. É real que parava tudo na hora do meio-dia? Não, era assim, todo mundo ouvia. Queria ouvir ele. Porque ele tinha uma verve muito grande, era um grande orador e tinha uma facilidade de expressão. Ele fazia um desenho da história, né, da crônica. Né? A pena foi que aquilo era improvisado, ele falava sem escrever, ele tinha o tema na cabeça. Era de improviso mesmo? Desenvolvia. Não tinha um script? Não. E aí, era de inspiração dele? A pena é que por isso não se pode publicar, né? Porque se ele escrevesse e lesse, teria guardado, poderia lançar livro. É verdade, hein? Agora, o que tem dele, depois de um certo tempo, quando ele começou com a coluna, eu era ainda estudante, mas a gente acompanhava tudo no Lavoura, né? O Lavoura praticamente entrava em todas as casas de Uberaba, era uma coisa impressionante. Ele só dava notícia. Na época do Lavoura já tinha o Jornal da Manhã também? Não, o Jornal da Manhã veio em 72, julho de 72. Foi quando terminou o Correio Católico. Porque nós tivemos aqui 2 jornais que vieram do século XIX, que era o Lavoura e o Correio Católico. Certo. E o Correio Católico, quando chegou também nessa época, 54, 55, ele se transformou em diário. E ele era semanal e tal, não tinha muita influência. Certo. Aí ele compôs uma redação com César Vanucci, Joel Lois, o Joyce Aidan e outros. E então o jornal explodiu. Certo. Ele ficou aí até julho de 72, quando ele fechou. O Lavoura. O Correio Católico. Ao Correio. Aí o Jornal da Manhã, com Edson Prata e outros, compraram as máquinas do Correio Católico. Foi que funcionaram ainda ali, ao lado da Igreja Catedral, muito tempo, até fazer aquela sede onde tem hoje. Perfeito. Aí foram para lá
já começaram com o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã porque... O Gilberto Rezende era sócio lá também? Era do grupo. Era do grupo. Aí e tinha coluna, ele tinha coluna jornalística muito boa, eu guardei várias. Porque todas as coisas que a imprensa publicava, Uberaba, sobre Uberaba, eu guardo, ainda tem um arquivo. Está tudo lá catalogado. Então, tem muita coisa dessa coluna do Gilberto. Porque o Gilberto foi uma pessoa, até hoje, sempre assim, muito ligada a tudo que era de Uberaba. Né? Todos os assuntos, e ele chefiou, fundou várias empresas em Uberaba, né? Até chegar na Casa do Folclore. Ajudou muito no processo de desenvolver o Uberaba, demais, né, o Gilberto? Demais. Porque pensava na época dele muito para frente, né? Para frente. Ele era arrojado, né? Sempre foi. Exatamente. E ele participou de muita fábrica de prego, fábrica de bala, Bala Oriente. A Triflora. A Triflora, né? Depois entrou aí no reflorestamento. Grande empresa. Então é que... Foi. Aí ele expandiu muito. E depois fez a Casa do Folclore, fez loteamentos, né? Exatamente. E está aí com mais de 90 anos, aí, firme. Eu estou, inclusive... Traz uma hora ele aqui. Eu quero entrevistá-lo. Quero entrevistá-lo, doutor Gilberto. E ele foi assim... ele chegou a ser presidente da Associação Comercial, mas muito antes, ele sempre pertenceu a todas as diretorias. Ele era um elemento lá na Associação Comercial, vamos dizer assim, o ponto base de todas as... ele não se interessava em candidatar para presidente. Até que, por fim, acabou aceitando e foi presidente. Agora na década de 80, por aí. Mas a vida dele toda, também de participação comunitária, foi em torno da Associação Comercial. Foi, né? Como diretor, como inspirador. Muito bem. Doutor Guido Bilharim, a história do rádio, a gente ainda está dentro dela. Eu gostaria que o senhor me citasse aqui a política, lá na década de 50, 60, 70, pessoas do meio do rádio já se faziam do rádio políticos? Não. Não, nós tivemos, por exemplo, começou na rádio. De quando? Isso foi mais recente. É um fenômeno até meio nacional. Né? Antigamente, por exemplo, o grupo da PR5, ninguém foi candidato. Ninguém? Não. O Netinho foi uma vez, ele foi vereador na década de 50. Certo. Mas ele ainda não tinha nem a coluna no jornal. Porque ele foi eleito de 50 a 55. E até pela UDN. Olha aí. Na época, que o doutor José Humberto Rodrigo da Cunha foi eleito, era um grande médico aqui, foi eleito e foi até o presidente. Está falando década de 50, 50, isso? 1950. Nossa. O doutor José Humberto foi o presidente da Câmara nos 4 anos que ele foi vereador. Depois ele foi até eleito deputado federal. Certo. Então, o Netinho foi e parece que o Netinho não gostou, sabe? Ele entrou assim, mas ele ainda não era. Não identificou. Não tinha ainda, assim, não era conhecido como radialista. Eu lembro do Netinho, eu era estudante no Diocesano, eu estava assim, no curso primário, e ele já estava no científico, no colegial. Eu lembro... uma vez, porque o Diocesano sempre teve... Porque o futebol em Uberaba nasceu lá no Colégio Marista. A primeira bola que veio da Europa para Uberaba foram 2 irmãos maristas que trouxeram. Mesmo? Em 1903. Eles trouxeram a bola, inclusive, a bola era só a câmara. Aí o Gabriel Totti, que futuro historiador, que era aluno lá, ficou entusiasmado com aquilo, pegou a bola, levou... na celaria do Estevão Pulse, que tem aquela praça, ali no Alto Fabrício, ele tinha uma celaria, ele encapou. E os alunos brincando. Nós temos uma foto de 1905 dos alunos brincando. Eles não sabiam jogar futebol. Chutando a bola pro alto, assim. O Nabucco até colocou, o Nabucco publicou em 1923 um livro importantíssimo sobre futebol em Uberaba. Ele colocou essa foto na capa. Ficou muito boa. Será que é daí que saiu a bola de capotão? Não, ele fez. E aí, em 1906, o Gabriel Totti fundou um time. Mas que não progrediu, porque não tinha ninguém para disputar com ele. Era só um. Só tinha um time só tinha na cidade? Time, de todo o Brasil Central. Nossa. Aí ele acabou. Aí vieram porque o futebol surgiu no Brasil, em São Paulo,
nos meados da década de 1890. Certo. Aí os operários da Mugiana, já estavam lá em São Paulo, eles trouxeram o futebol também para o Uberaba, times já organizados, deles ferroviários. Aí, em 1909, o Uberaba já tinha vários times. A coisa tão impressionante, voltando aí, fugindo um pouco do seu tema, né, da rádio, mas aproveitando e falando. Veja bem, a bola chegou em Uberaba em 1903. E em 1922, o Uberaba já tinha tido mais de 70 times amadores. Nossa! Inclusive o Uberaba Esporte, que foi fundado em 1917. Mas é amador, tudo era amador. Tudo bem. Agora, chegou a ponto do Ildebrando Pontes escrever a história do futebol em Uberaba. Já em 1922 ele publicou. Nossa. Então, publicou não, ficou até inédito o livro. Mas ele escreveu, e por incrível que pareça, a lápis em caderno escolar. E depois disso foi... Coisa interessante. Nós editamos, quando inteirou 50 anos exatamente, na inauguração do Uberabão, a Academia de Letras lançou a história do futebol Uberaba do Ildebrando, que tinha ficado inédita há 50 anos. O Uberabão, por que nunca termina ele, Guido? Eu acho que não há necessidade, né? Tá de bom tamanho aquela estrutura para o Uberaba? Porque... Não tem futebol para ele? Exatamente. O futebol hoje, por causa da televisão, né, aí prejudicou muito. Enfraqueceu para o interior. Em todo o Brasil, todo o interior. Eles estão lutando como heróis, são verdadeiros heróis que ainda estão aguentando isso aí. Ô Guido, é verdade que então o rádio começou a fazer políticos? Porque hoje a gente vê isso com muita força, né? Muita gente que é do microfone, entrando na política e tal, mas... Isso foi lá a partir da década de 70? 70 em diante. Aí começaram a surgir os políticos do rádio. É isso. Aproveitar a popularidade. Né? E tinham tendência. Por exemplo, o Joel Lois tinha programa, tinha coluna em jornal. Joel Lois. Joel de Andrade Lois. Okay. Ele foi um fenômeno aqui em Uberaba, desde garoto, como radialista e tal. E ele... nem pensava em mexer com política, porque ele não gostava disso. César Vanucci, que também era da mesma época, que está vivo até hoje em Belo Horizonte, com 90 e poucos anos, teve uma importância muito grande na imprensa de Uberaba. Também eles nunca pensaram, nunca quiseram. Envolver na política. O Jorge Zaidan, Fará Zaidan, que era o Fará era jornalista esportivo. Okay. Eles não era o campo deles, mexer com política. Perfeito. Ninguém. Então não tinha ninguém, a não ser o Netinho, mas o Netinho foi praticamente antes de ser radialista e jornalista. E também nunca mais quis mexer com política. Ele, não sei, ele não gostou. Sabe? E política é uma boa coisa, mas ele não gostou. E aí foi surgindo... O grande fenômeno do rádio, da BR-5, esportivo, era o Eurípides Craide. Eurípides Craide? O Eurípides Craide foi o primeiro. Foi do rádio. Foi também. Do rádio. A popularidade do Eurípides Craide, ele foi vereador em 2 legislaturas e em 6 legislaturas estadual. Teve um ano que ele foi o deputado estadual mais votado de Minas. Nossa, e o Eurípides Craide se projetou e apareceu no rádio. Foi o rádio. Ele era radialista esportivo, radiava jogos de futebol e comentários. Eu lembro dele na década de 50, aí andando com a charrete, ele tinha uma charrete, mas andava a cidade toda de charrete, aí ele guiando. Mas ele era rapaz aí, e aí ele ficou muito popular, porque o Eurípides Craide era outro também, igual Vai o ver que nessa época quase ninguém tinha carro. Charrete não, era charrete. Era o carro, né? Era o carro. Entendi. O Eurípides Craide era igual o Netinho, tinha uma facilidade de expressão terrível, irradiar um jogo, então ficou tão popular que nunca perdeu a eleição. Só no fim, né, onde já aí entrou concorrente muito rico, que atrapalhou. Que não se reelegeu. Não se reelegeu. Mas ficou muito tempo, né? Duas legislaturas como vereador e 6 como deputado estadual. 6? Nunca perdeu. Que é isso, olha aí. E ele foi fruto do rádio. Esse foi fruto o primeiro, a popularidade, tudo. Se ele não fosse radialista, ele não teria sido eleito.
Muito bem, tem perguntas aqui chegando, deixa eu pegar. Alô, Marra, restaurante da Marra, é essa? O Marra lá do restaurante da Marra, inclusive está deixando um convite para o senhor conhecer e saborear o parmegiana mais gostoso de Uberaba. Gosta de um bife à parmegiana? Ali, aonde funcionou o Tabu antigamente, na Praça Frei Eugênio, que não é praça, ali na esquina da Paulo Pontes, sabe? Sei, bem. Em frente ao açougue do Toquim? É lá. Dr. Guido vai passar aí para saborear o parmegiano. Boa tarde, Robson, querido Dr. Guido Bilharinho, programa histórico, muito interessante essa história do rádio e da televisão de Uberaba. Parabéns, quem não tem passado não terá futuro. Pede para ele falar da importância do senhor saudoso Ney Junqueira para a televisão de Uberaba. É o nosso convidado de pauta hoje aqui no programa, justamente. Nós vamos chegando lá. Nós estamos caminhando para lá. Nós estamos chegando na história da TV, TV. Não deixa queimar o bife aí não. Calma. Nós vamos falar. Hoje nós começamos pelo rádio, pessoas que marcaram histórias na época do rádio. O rádio que, com tantas transformações, né, Guido? Ele ainda continua muito forte. Muito. E depois veio também o Luiz Gonzaga, né? Aí vieram outras rádios, né? Depois... Outra geração de rádio. Outra geração. Rádio Sete Colinas. O meu pai tá na geração do Gonzaga, o Edson Quirino, o Edinho. O Edinho tá. Tá. Porque ele foi eleito vereador em 71, sabia, o Edinho? Primeira legislatura eu lembro dele. dele vereador, mas não Foram 5 mandatos de um vereador, o Edinho. 71. Eu tive uma vez com ele. Ele é um dos que o rádio fez ele. Eu tive com ele uma vez num programa lá na TV do Ney, na época. Na televisão também. Eu não sei o que foi lá. O Edinho ficou um bom tempo no rádio e na televisão. Era aos domingos o programa. Isso. Né, aí você vê que já foi mais avançado. Que aí começou. Agora, a televisão veio para Uberaba em 1800. Vamos falar da TV agora. Quando chegou a TV em Uberaba? Em junho de 72. Bem depois do rádio, hein? Muito depois do rádio. Muito. Assim, a televisão nossa. Isso. A Tupi, foi? Canal 5. A TV Uberaba. TV Uberaba. Ela foi inaugurada justamente na época da inauguração do Uberabão. Quem foi foi na mesma época? Foi de propósito. Para, inclusive, adiantaram para transmitir, para entrar em rede nacional, porque a inauguração do Uberabão, nós tivemos a seleção brasileira titular e a seleção olímpica. As duas vieram disputar aqui para inaugurar o Uberabão. Jogar um contra a outra. Foi um evento, foi aqueles maiores jogadores do Brasil. Tudo aí. Especialmente para inaugurar. Foi a época que o Pelé teve aí? Foi? Eu tive com o Ademir. O Ademir, do Vasco da Gama, o Ademir da seleção de 1950, ele era radialista da Rádio Mauá. Ele veio aqui para o Uberaba em 72 para fazer cobertura da inauguração do Uberabão pela Rádio Mauá. Aí eu tive com ele. E por coincidência, em 49, eu era aluno do Diocesano, Você estava lá, Guido? Meio vascaíno. Na inauguração do Uberabão? Estava. Doutor Guido estava lá. Estava lá, inclusive. Quanta honra. Primeira vez que eu converso com uma pessoa que esteve na inauguração do Uberabão. Inclusive, distribuindo o livro do Ideobrando lá, montamos uma banca lá. Fizeram uma banca de livro? Para vender. Que bacana. Mas o pessoal não interessou muito, não. Ô, doutor Guido, quem que fez o primeiro investimento da televisão em Uberaba? Quem que trouxe a TV para Uberaba? Olha, o primeiro, por exemplo, foi o René Barçan, médico, que foi até candidato depois a prefeito de Uberaba. Ele era um dos donos da TV Uberaba? Ele foi o diretor, muito tempo. E era um grupo, o chefe mesmo era o René Barçan. René Barçan, que o René foi o diretor, o primeiro diretor da TV. Depois a TV foi para Tupi, aí mandaram gente de fora. Para fazer a gestão aqui. Teve um até famoso que veio. Já era conhecido em Belo Horizonte e tal, veio para dirigir aqui. E, posteriormente, se não me engano, na década de 80, o Ney comprou. Aí virou Manchete. Era da O Ney aí colocou Manchete. Foi para Manchete, exatamente. Eu lembro disso. E depois ele mudou o nome. Era TV Uberaba, ele até começou a anunciar, TV Uberaba vai acabar. Aí ia acabar só o nome, né? Aí veio TV Triângulo. Virou regional? TV regional. Regional. Aí ele começou a soltar assim, a TV Uberaba vai acabar. E por que ele tinha o hábito de fazer? Agora nós já entramos no Ney Junqueira. Por que ele fazia tudo? Viva! Três dedos. O
que era? Três do Triângulo. É o Triângulo? É o Triângulo. Ele queria saudar o Triângulo Mineiro? Porque era o gesto que a turma convencionou para fazer propaganda da emancipação. Da emancipação do Triângulo. E essa história da emancipação do Triângulo? Que você, inclusive, eu entrei no YouTube e vi o senhor novinho lá com o Ney Junqueira falando já dessa situação de emancipação. O problema da emancipação, veja bem, na década de 50 tinha o Ari de Oliveira, era um jornalista que veio de Montes Claros, e ele que fundou a revista Zebu, aqui em Uberaba, em 1939. Certo. Ele editava o Jornal de Uberaba, que era o quarto já com esse nome. Esse que nós conhecemos agora é o quinto. É o quinto? Com esse nome. O saudoso Fabiano Fidelis? É o quinto com esse nome. Porque eles não registraram o passado, podiam usar. E eu comecei a colaborar. Eu tinha uma coluna semanal de literatura no Jornal do Uberaba. E o Ari de Oliveira era entusiasmadíssimo com a emancipação. Mas muito mesmo. E aí eu também, com aquele contato, eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com ele, falei, como é que está a campanha? Ele falou, agora que o Juscelino foi eleito governador, não tem jeito, o presidente, né, governador e presidente. Não, quando ele foi eleito presidente, falou, agora nós vamos parar porque não vai ter jeito. Né? Então deu uma esfriada. Porque o Juscelino, presidente da República, como é que ia mexer com a emancipação? Dependia da presidência da República, do Congresso e tal. Aí parou. Aí, infelizmente, ele faleceu logo no começo da década de 60. Foi um jornalista muito importante aqui no Uberaba, a revista Zebu, que ainda continuou. Tinha a gráfica Zebu, tudo era o nome, Zebu. A gráfica Zebu era onde nós, inclusive, lançamos o primeiro livro de história do Uberaba, que é do Ideobrando Pontes, foi impresso na gráfica Zebu. O filho dele... Uberaba Gráfica Zebu? Gráfica Zebu, que era do Ari. Olha aí. E ele editava ainda o livro, uma coisa impressionante. Agora, o Ney, ele seguiu uma corrente que já vinha desde o século XIX de emancipação do Triângulo. Que a emancipação do Triângulo foi agitada. Lá no século XIX já falava. O Triângulo passou, era goiano, e por um alvará de Dom João VI, 1816, ele foi anexado a Minas. Sem consulta, sem nada, mas os fazendeiros de Araxá que pleitearam. Tirou nós do Goiás e passou para Minas. Se nós estivéssemos em Goiás, nós já seríamos estado independente. Porque Goiás não cria muito caso. Você viu que Tocantins, o Goiás até ajudou. Porque o Triângulo ele foi paulista, depois foi goiano, depois ele passou para Minas. Nossa, quer dizer, nós não somos nada, nós somos triangulino. Né? Nós não somos mineiro, nem paulista, nem goiano. Pertencemos a esses estados. E ele pertenceu a Goiás mais de 60 anos. Desde 1748, quando Goiás... Quando? Até 1816. Nós ficamos ligados a Goiás. De 1816 foi anexado a Minas. Aí, logo, em 37, logo 20 anos depois, já surgiu um líder político em Araxá, já falando em emancipação. Mas aí isso amorteceu. Depois teve um movimento do Prata, na década de 1850. Depois um jornalista francês, que fundou a imprensa de Uberaba, o Degenettes, o primeiro jornal de Uberaba e de todo o Brasil Central, foi esse francês que comprou uma gráfica, um prelo e tal, e fez o jornal que Uberaba chamava Paranaíba. Depois mudou o nome para Eco do Sertão. Ele que deu o nome de Triângulo Mineiro. Ninguém falava Triângulo Mineiro, falava Sertão da Farinha Podre. Aí ele viu, né? Triângulo era de Minas, Triângulo Mineiro. Né? E aí, no jornal dele, passou. E ele levantou uma campanha muito grande de emancipação, mas não emancipação. Ele queria que Minas se unisse a São Paulo. Ele achava que o Triângulo era muito despovoado, ainda não dava para ser um estado, mas pelo menos fosse São Paulo. Mas ele, aí morreu a esposa dele, ele ficou desgostoso, foi ser padre em Goiás. Aí parou tudo. Aí depois foi retomado esse movimento no começo do século pelo Ideobrando Pontes. Porque o Ideobrando Pontes é que teve a ideia da exposição Zebu de 1911. Foi a primeira grande exposição. Nós tivemos uma exposição em 1906,
na Fazenda, né? Isso. Depois um em 1908, mas a grande exposição, encampada já pela prefeitura, foi a de 1911. Ok. Ideia do Ildebrando para homenagear os 100 anos de criação do Distrito de Índios aqui na região. Na época eles achavam que era já Uberaba, mas não era Uberaba. Uberaba não existia. O Distrito de Índio era uma região daqui. Mas aí comemorou-se o centenário do Distrito de Índio com essa grande exposição. Aí o Ildebrando fez uma exposição de todos os jornais que Uberaba tinha tido, mais de 100 já naquela época. E aí ele leu nos jornais do DGNet o problema da emancipação e também encampou. E fez um movimento aqui. Existia até um partido separatista. Naquela época podia criar partido, até em nível municipal. Era impressionante. Então, o candidato, o Fidelis Reis foi candidato pelos partidos separatistas e tal. Mas também não foi para frente. Logo, esmaeceu. Porque é muito difícil. O Boulanger Pulse lançou, foi um médico, foi prefeito de Uberaba, ele lançou em 1919 um jornal chamado A Separação. Certo. Tem aí nos arquivos. E você vê que nunca acabou esse movimento. Nunca. E depois ele teve uma grande ressurgimento, porque a Associação Comercial de Uberlândia e de Uberaba, lá era o Ronan Tito, presidente, aqui o Hugo da Cunha. Os dois se uniram mais ou menos em 1966, 67 e fundaram a UDET, União para o Desenvolvimento e Emancipação do Triângulo. Coisa fabulosa. Tinha congressos assim, de 400 pessoas, congresso em Araxá, congresso em Uberlândia, Uberaba, para todo lado. E o movimento cresceu, mas aí eles depois saíram das direções, né, por causa do vencimento dos mandatos, outras diretorias não tiveram o mesmo pique deles. Dar o ritmo. Para fazer. E o Ronan, aí também entrou na política, né, e depois ele até foi candidato até governador, foi senador por Minas, aí ele já ficou bloqueado, porque o senador representa o Estado. Certo. Como é que um senador que representa o Estado ia ser emancipacionista? Aí ele foi bloqueado. E ele, que era um dos grandes líderes do movimento. Perdemos essa... Mas ele seguiu a carreira dele. E ele teve muito voto para governador também, mas... E depois disso, com a Constituinte, em 1988, ainda não se... Houve o Tocantins, houve um certo movimento assim, mas nós fizemos uma campanha, mas ainda não se falou em 86, eu até fui candidato também, o Chico Humberto de Uberlândia, mas nós não tínhamos na pauta, em 86, a emancipação. Certo. Aí ela veio, agora em 90, já foi diferente. O Chico Humberto foi eleito deputado federal em 86, e lá ele... por causa do movimento do Tocantins e outros estados também ele que queriam. Ele aí trouxe isso para cá também e se envolveu com o Ney, aí o Ney entrou, já era da televisão. Ney Junqueira encabeçou o negócio. Se não me engano, o Ney comprou a TV em 1987. Certo. Aí, em 90, já montamos uma chapa integralmente emancipacionista. O Luiz Manuel, que era um juiz, já aposentado, ele foi juiz aqui em Uberaba, Coromandel, ele foi candidato a governador, o Chico Humberto, novamente deputado federal, aqui em Uberaba tinha o Ricardo Prata, sobrinho do Padre Prata, também candidato a deputado estadual, e o Uberlândia tinha dois, um médico e um outro lá, empresário, e eu fui candidato a senador, nessa chapa. E o nosso programa era toda a emancipação. E o Ney dando um maior apoio na TV. Né? Ficava o Ney aqui em Uberaba liderando o movimento. Impulsionando a divulgação disso. E em Uberlândia, o Chico Humberto e a irmã dele. Eu vou dar um comunicado aqui, o doutor Guido vai contar pra gente quais serão os benefícios se um dia o estado do Triângulo surgir. O que vai ser bom, benéfico para Uberaba, para o Triângulo de modo geral?
Você já vai me falar isso, Pois viu, não. doutor Guido? O programa informa agora, 13h46 na programação. 13h46 comigo na programação, é hora de te convidar. Vá almoçar hoje ainda no Dom Marra, restaurante na Praça Frei Eugênio, 162, com a Capitão Manuel Prata e Paulo Pontes, ali na esquina tem o Dom Marra, Praça Frei Eugênio, 162. Você vai encontrar pratos deliciosos no almoço e no jantar. Almoço e no jantar. Tá tendo pizza hoje, hein, ô Dom Marra? Me responda, por favor. Comigo a Ráulia Gonzaga, a fotógrafa de maior qualidade em Uberaba, Ráulia Gonzaga, minha parceira, olha aí a marca dela. Entra no Instagram, fala, Ráulia, eu quero umas fotos. O Robson Quirino fala de você sempre. Ela cobre eventos, ela faz foto empresarial, foto comercial, foto para rede social. É Ráulia Gonzaga Fotografia, a minha dica no programa. A Cantina da Negra Ângela tem almoço agora, ali na Alexandre Barbosa. Eu quero agradecer, a Cantina da Negra Ângela recebeu, tá lá no Instagram, 2 ouvintes do nosso programa. Ela recebeu pessoas queridas do nosso programa. Cantina da Negra Ângela, Tassiana me mandou e eu vi lá a pessoa que me acompanha aqui no programa e foi lá no dia do finados almoçar, que tava uma boia deliciosa. Ela põe no stories, ela não põe no feed. Ela tinha que pôr no feed, orienta ela, viu, Lá? Essas fotos assim dos clientes que vão lá, ela tem que colocar para todo mundo ficar olhando, porque o stories é só 24 horas. Então, eu quero agradecer aos meus ouvintes que vão até a Cantina da Negra Ângela, Alexandre Barbosa, número 1726. Inclusive, quero dar um recado para a Cantina da Negra Ângela, que o dia que ela fez a dobradinha, me deu uma marmitex dupla, grande. Eu levei para comer lá no Esquinão Bar, que eu tava com a marmitex no carro. Aí fui lá no Esquinão Bar à noite. Eu ganhei ela no almoço e fui lá no Esquinão Bar à noite jantar a dobradinha. E deu briga lá, porque as cozinheiras, eu pedi para esquentar minha dobradinha, elas queriam comer minha marmitex de dobradinha, viu, Negra Ângela? É uma delícia, um tempero, um cheiro. Cantina da Negra Ângela. Conta para ela essa história. Se ela não estiver me ouvindo, vocês contam para ela. 3315-2255. Robson Quirino. Roda meu foguete comercial, já volto aqui no programa mais popular do rádio. A partir de agora, no YouTube e no rádio, programa Robson Quirino Live. Oferecimento Rufiguchi, o iogurte da oncinha é puro leite. Cartão Amigo, seu cartão de saúde, agora é digital. Casa de Carnes D&A, Plano Assistencial Familiar, Funerária Uberaba, Supermercado Mineiro, Cicobi Cred Leite, Banca do Edson, Ráulia Gonzaga Fotos, Casa Vida. Voltamos aqui. Põe esse áudio pra mim que eu tô mandando aí, Cadelca, do meu amigo Adjalba, lá em Santa Vitória, acompanhando o Dr. Guido Bilharinho falar aqui das histórias, rádio e TV. Fala, Adjalba! Robson Quirino, boa tarde. Estou aqui acompanhando a entrevista do Dr. Guido. Eu só gostaria de inserir aí que o Santos de Pelé teve no Uberabão em 1973, ano que o mesmo time, mistão, veio a Itiutaba jogar contra a União Tijucana. Era os amistosos, os caças-níqueis da época, que o Santos estava usando a imagem de Pelé porque ele estava já com data marcada para encerrar a carreira pelo Santos. Forte abraço aí. Esse é o Adjalba, lá em Santa Vitória. O que o senhor me fala? Lembrando aí da vinda do Santos. Vários times grandes, né? O negócio era tão assim importante que o Arthur Teixeira, olha como é que os políticos faziam para se projetar. Como? O Arthur Teixeira foi presidente do Uberaba Esporte e do Uberaba Tênis. Certo. E fez tanto que foi eleito prefeito. Ele é que inaugurou a iluminação no estádio do Uberaba Esporte, no antigo estádio ali do Uberaba Esporte. E para inaugurar, ele fez uma quadrangular.
2 times de São Paulo, um do Rio e o Uberaba Esporte. Certo. Quer dizer, os times eu não lembro quais vieram, mas os grandes. Quer dizer, naquela época conseguia e era muito mais difícil do que hoje. Olha aí. O transporte. Sim. Né? E eles vinham e fez uma quadrangular aqui, inauguração da iluminação, que empolgou a cidade, porque a cidade era 10 vezes menor Verdade. que é hoje, qualquer coisa empolgava a cidade inteira. Com então, certeza. Uberaba viveu a inauguração hoje, uma simples iluminação para ter jogo noturno. Né? Então, você vê Doutor, como são as coisas. Benefício para o Triângulo, se caso acontecer essa emancipação. Os benefícios são vários e totais. Se o Triângulo se emancipar, no máximo em 10, 15 anos, será o estado com o maior IDH do país. Passará São Paulo pelo seguinte, São Paulo tem Vale da Ribeira, tem a Grande São Paulo, que desequilibra. E o Triângulo é uniforme, com exceção agora dessa favela que tem lá em Uberlândia, que eles deixaram fazer, mas que é um problema solucionável. O Triângulo, eu viajei o Triângulo todo nas 2 campanhas que eu fiz, é impressionante, eu fiquei impressionado, tudo o mesmo nível, as mesmas cidades pequenas, tudo asfaltadas, tudo estruturado. Tudo estruturado, uma região. E é um estado que nós vamos nos dirigir, porque E nós vamos ter renda para se Tem. autossustentar? Totalmente, nós não precisamos de auxílio. E outra coisa, na época do Ney, todos os planos, inclusive a capital onde seria, como ela seria construída, o Ney foi presidente do Jockey Club. Certo. Ele construiu o Jockey Park em 9 meses, fez um loteamento, vendendo os lotes ao lado, e com o dinheiro dos lotes construiu O clube. Ia construir, o plano é construir a parte administrativa ali em Nova Ponte, que é no centro do Triângulo, fazer Palácio do Governo, do Nova Congresso. Ponte? Nova Ponte. Seria a capital? Seria a capital. Porque lá é o centro do Triângulo. Uhum. Né? E ela foi uma cidade nova, não sei se você sabe. Sim, sei. E ali está no Planalto. Correto. E abriria lá um bairro e seria o centro administrativo. Faria loteamento, e com o loteamento lá, que todo mundo ia interessar, porque seria a capital, Claro. construiria os palácios todos que o governo precisa, que não são muitos. Né? Secretarias, o executivo, o legislativo. Então a capital e o judiciário. do Triângulo seria Nova Ponte. Seria, em primeiro lugar, até fazer isso, Araxá, onde já tem os próprios. Né? O Grande Hotel, que é do Estado, passaria a ser do Estado do Triângulo, e o hotel também da Previdência. Então, já estava tudo planejado, tudo. Se nós tivéssemos conseguido, porque nós perdemos no Congresso Nacional uma consulta para fazer porque tem que fazer um plebiscito. Quando o Triângulo foi anexado a Minas, não se fez plebiscito, mas agora é preciso. Né? É o tal problema. Então, nós perdemos por 29 votos. 29? Foi na BIC, então. 500. Então, veja bem, se 29, na realidade nós perdemos por 14 ou 15. Se tivesse uns 14 votados de nós, ou se... Entendi. Então nós tivemos por pouco. Que época que foi isso? Que Foi começo da década de 90. Foi Começo campanha já do Ney. Entendi. Foi Movimento o movimento encabeçado pelo Ney, que era a CEP, Comissão para a Emancipação do Quase Triângulo. que emplacou, hein? Não, por pouco. Nós tivemos o DET, né, da época do Ronan Tito e do Hugo Rei da Cunha, na década de 60, e com o Ney, já no fim da década de 80, começo de 90, a CEP. E como que ficaria o restante? Aí o restante ia ser Minas. Não. O Triângulo, Estado do Triângulo é Estado do Triângulo. Uberaba, Berlândia, quantas cidades ia compor? 70 e poucas. 70 e poucas cidades. Ia de Ibiá para cá. Ibiá pegava Patos de Minas. Araxá entraria. Aí entraria, Ibiá e Patos de Minas para cá. Ok. Quer dizer, que é o triângulo histórico. Nós temos aí até um trabalho de um engenheiro, que foi até irmão do Mário Palmério, ele fez um trabalho sobre as divisas do Triângulo com Minas Gerais. Está tudo histórico, porque o Triângulo
Ele foi paulista, foi para Goiás, então ele era uma região já determinada. Sim, sim. Né? E, infelizmente, Minas Gerais não quer deixar o Triângulo separar de jeito nenhum. Eles são muito conservadores e eles não entendem que nós, na realidade, não somos mineiros. Tanto que a nossa formação... Você acha que nós puxamos o quê? O Goiás? Todo o comércio é com São Paulo. Ah. E culturalmente, Uberaba se ligava direto ao Rio. Gilberto Carvalho estava no Rio, Rei Júnior, pintor, o Antenógenes Silva, acordeonista, tudo Rio. E então o Uberaba tinha uma ligação assim, muito grande com o Rio de Janeiro, os deputados federais, o Fidelis Reis, que foi deputado mais de 10 anos, o Leopoldinho de Oliveira, e o Alaor Prata. O Alaor Prata, inclusive, foi uberabense, foi prefeito do Rio 4 anos. Então eu devo me sentir mais mineiro, paulista ou carioca? Triangulino. Triangulino. Doutor Guido Bilharim, fechando o programa. O senhor lembra do Antenógenes, que o senhor falou aí agora? Lembro. Foi para o Rio de Janeiro? Não cheguei pessoalmente, não. Mas o Nabucco... Sanfoneiro, tocava sanfona, não é? Fez uma entrevista com ele, e eu até publiquei no blog. É. Uma entrevista de mais de 40... Diz 40... que foi para o Rio de Janeiro, ficou famoso tocando sanfona. Não, ele era o maior do Brasil, né? Na época, E ele deixou mais de 300 composições musicais. Interessante. Ele teve aqui em Uberaba, ele vinha aqui, o Nabucco aproveitou... Ele era de família daqui? Ele vinha de vez em quando, por causa da mãe, lá nos Altos Estados Unidos. Certo. Temos até a fotografia dele na casa lá, e fez a entrevista com ele e deu a relação de todas as músicas que ele compôs. Olha. Ele não era só acordeonista. Aí, sabe com quem que ele conviveu? E ele saía de madrugada para ir nas rádios, levando as músicas deles, para as rádios tocavam? Noel Rosa. Era amigo dele, o Noel Rosa. Os dois saíam de madrugada. Que é isso, hein? Ele conta tudo nessa entrevista. Ele era amigo do Noel Rosa. Saíam... O Noel Rosa também, naquela época, não era famoso, né? Há interessante. Não é piada. Que história. Um grande escritor lá e jornalista, lá do Rio, o Noel era boêmio, né? O Noel Rosa morreu com 27 anos, sabe? 27 anos. Que isso? Esse jornalista, ele ia para a escola de manhã, colégio de padre, uniformizado, aí ele passava em frente do bar, o Noel Rosa amanhecia lá no bar. Aí jogou uma tampinha nele, ele falou, se eu soubesse, eu teria guardado essa tampinha, ia valer ouro. O Noel Rosa, porque o Noel Rosa era um gênio, né? Foi um gênio da música brasileira. Então, Doutor Guido, quero agradecê-lo pela vinda, chegamos ao final do programa. Doutor Guido Bilharim, esse aqui é o programa de você mostrar para os seus filhos, mostrar para a sua família, compartilhar. Que história na mente viva aqui de Guido Bilharinho. Hoje nós falamos muito de Ney Junqueira. E o doutor Guido voltará com mais histórias e lembranças ricas da cidade de Uberaba. Uberaba que ainda poderá ser do estado do Triângulo. E todos nós, triangulinos, é isso? Isso, triangulinos. Que possamos exercer cada dia mais esse prazer de gostar de residir em Uberaba, viver em Uberaba, e que Uberaba possa prosperar. E que se for para ser uma cidade do estado do Triângulo, que seja. Que essa história já tem alguns dias, desde a década de 1900, 1800 e pouco, é mais do que centenária. Centenários, muito mais. Doutor, muito obrigado. Nada. Parabéns pela sua competência em arquivar tudo isso aí. Eu fico encantado. Eu não trouxe um papel escrito. Ele tem o exercício. Você gosta de ler muito, né, doutor? Você exercita a mente demais. Há mais de 50 anos, porque eu trabalhei na publicação do livro do Hildebrand em 1970, ajudando a fazer a revisão e tal, junto com o Edson Prata. E a partir daí, eu nunca mais perdi
o gosto de estudar Olha e que ler maravilha. a história de Uberaba. Então, tudo isso foi sendo incorporado, né? Para mim é uma Parabéns. facilidade. Hoje é falar sobre É a para história poucos do Uberaba. isso, para poucos. Todo mundo que eu converso aqui, quando fala de história, chama o Guido Bilharim. Obrigado, gente. Vambora. Acabou o programa. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, uma produtiva semana e vambora para cima. Amanhã eu volto. Robson Quirino.